Lembro como se fosse hoje da primeira vez que provei um cigarro com gosto de fumaça, por volta dos 10 anos. A partir daí, tudo só piorou. As festas se multiplicavam, minha vida desandava sem controle, e eu sentia que estava despencando ladeira abaixo. Até que, num dia qualquer, no alto de um morro com uns 6 amigos, a coisa ficou ainda mais assustadora. Estávamos bebendo, e de repente comecei a me sentir mal. Foi como se chamas me envolvessem por todos os lados, queimando minha pele, sufocando meus pulmões. Tentei gritar, mas o ar não saía. Ouvi vozes chamando meu nome, mas quando tentei responder, percebi que ninguém conseguia me tocar. Foi aí que entendi, eu tinha morrido. De repente, uma barreira invisível se formou à minha frente, como um portal transparente. Do outro lado, meus amigos continuavam ali, mas não me viam mais. Eles me empurravam, como se eu fosse um obstáculo, até que desapareci de vez. Fui arrastada para um lugar escuro, caindo num poço sem fim. Quando finalmente cheguei ao fundo, havia um lago de fogo. As chamas me envolviam da cintura até o pescoço. Era o inferno. E hoje, nossa convidada é Gisele, que aos 13 anos morreu e viveu essa experiência aterradora. Você não vai querer perder essa história. Gisele, obrigada por estar aqui e por compartilhar sua trajetória. Para mim, esse momento mudou tudo. Transformou minha essência, minha forma de ver a vida, e sou grata por isso. Vamos direto ao ponto, queremos saber o que aconteceu. Por onde você gostaria de começar? Bom, nasci num lar cristão, mas a paz nunca fez parte da minha casa. Cresci com uma sensação constante de rejeição, especialmente do meu pai. Desde cedo, uma presença sombria começou a me influenciar. Aos 9 anos, meus pais se separaram, e as coisas só pioraram. Minha mãe e meu pai queriam seguir suas próprias vidas, e eu e minha irmã, que era bem pequena, acabamos largadas à própria sorte. Com 10 anos, já me interessava por tudo o que acontecia nas ruas. Comecei a sair de casa, a conhecer gente que não devia, e a me envolver em situações perigosas. Isso aconteceu no Brasil, mais precisamente em Curitiba, no Paraná, num bairro chamado Alto Boqueirão. Aos poucos, fui me afastando de casa. Mentia para minha mãe, dizendo que ia para a casa de uma amiga, mas na verdade ia para festas. Ela nunca desconfiava, ou pelo menos fingia não ver. As coisas ficaram ainda mais complicadas quando uma amiga começou a sentir ciúmes de mim. Sempre que eu me aproximava de alguém que ela gostava, ela surtava, me afastava, e aos poucos foi criando um ódio profundo por mim. Enquanto isso, meus amigos começaram a experimentar drogas mais pesadas. Vi gente cheirando cocaína, injetando substâncias, e até mesmo usando solventes como o tiner. Eles me ofereciam, mas eu recusava. Não queria me envolver com aquilo. Mas o álcool e a maconha já faziam parte da minha rotina. Não tinha coragem de ir além, mas meus amigos pareciam anestesiar suas dores com tudo que aparecia. Era deprimente ver como todos estavam perdendo o controle. Até que, aos 13 anos, num dia de sol escaldante, fui assistir a um jogo de futebol com uns amigos no alto de um morro. Alguém trouxe uma garrafa de vodka barata misturada com Coca-Cola. Não sei a proporção, mas era forte. Começamos fumando maconha, e depois alguém passou a garrafa. Eu peguei, bebi sem pensar 2 vezes. O calor era intenso, e de repente comecei a me sentir mal. Foi como se o mundo ao meu redor pegasse fogo. Minha pele ardia, o ar não entrava nos pulmões. Tentei me levantar, mas caí para trás. Quando voltei a mim, estava de pé, mas algo estava errado. Meus amigos estavam de costas para mim, como se não me vissem. Ouvi alguém chamando meu nome, mas quando tentei responder, percebi que não conseguiam me ouvir. Foi aí que entendi, eu não estava mais ali. Eu tinha morrido. E o que veio depois foi ainda mais aterrador. Veio como um relâmpago dentro de mim. Não era uma dúvida, não era um palpite, era uma certeza absoluta. Eu sabia, com cada fibra do meu ser, que só havia um nome capaz de me tirar dali. E mesmo com o fogo queimando meus pés, mesmo com o peso do desespero me esmagando, eu gritei.
Gritei com tudo que me restava, com a voz que já não acreditava que tinha: Jesus! Não foi um sussurro. Não foi uma prece tímida. Foi um grito rasgado, um último apelo antes do fim. E então, como se o próprio céu estivesse esperando por aquele momento, algo aconteceu. A escuridão acima de mim se partiu. Não como uma nuvem se abrindo, mas como um tecido sendo rasgado ao meio, um rasgo de luz pura, intensa, que não queimava os olhos, mas os curava. E dessa fenda, algo desceu. Era um braço. Um braço forte, marcado por uma ferida que não sangrava, mas brilhava como se guardasse dentro de si toda a dor e toda a redenção do mundo. A mão se estendeu em minha direção, e eu realmente vi, o que era o amor. Não aquele amor fraco, que se dobra diante das circunstâncias, mas um amor que se lança no fogo para te puxar de volta. Um amor que não pergunta se você merece, mas que simplesmente está lá. Eu não pensei. Eu não hesitei. Estendi minhas mãos trêmulas e me agarrei a ele como se minha vida dependesse disso, porque dependia. No instante em que meus dedos tocaram sua pele, algo dentro de mim se quebrou. Não foi dor. Foi alívio. A sede que me consumia, a fome que me devorava, a falta de ar que me sufocava, tudo isso desapareceu. Era como se, de repente, eu tivesse sido mergulhado em água fresca depois de anos no deserto. Como se, pela primeira vez, eu respirasse de verdade. Eu não vou soltar, eu disse, ou talvez tenha pensado, porque as palavras não importavam mais. O que importava era a força daquele aperto, a promessa silenciosa de que ele não me deixaria cair. E então, sem aviso, fui erguida. O lago de fogo ficou para trás, a multidão de gritos se tornou um eco distante, e eu estava sendo puxada para fora daquele lugar. Não como um fantasma, não como uma alma perdida, mas como alguém que tinha sido resgatada. A luz ao redor de mim se tornou mais intensa, mais quente, mas de um jeito diferente. Não era o calor da destruição, mas o calor de um abraço. E então, de repente, eu estava de volta. Não no inferno, não no limbo, mas aqui. No chão frio, com meus amigos debruçados sobre mim, seus rostos pálidos de medo. Um deles sacudia meus ombros, gritando meu nome. Outro chorava, apertando minha mão como se pudesse me trazer de volta só com a força da sua esperança. Gisele! Gisele, acorda! Abri os olhos. O ar entrou nos meus pulmões como se fosse a primeira vez. E eu soube, naquele instante, que não era a mesma pessoa que tinha fechado os olhos antes. Porque agora eu sabia. Sabia que o inferno era real, sabia que o amor era mais forte que a morte. E sabia, acima de tudo, que eu tinha sido poupada por uma razão. Quando me sentei, ainda tonta, ainda tremendo, uma das minhas amigas me abraçou com força. Você morreu, ela sussurrou, a voz quebrada. Você estava morta por quase 1 hora. 1 hora. 60 minutos. E naquele tempo, eu tinha visto o que poucos ousam imaginar. Tinha sentido que nenhum ser humano deveria sentir. E tinha sido salva. Mas a pergunta que queimava dentro de mim não era por que eu? Era o que eu faço agora? Porque se ele tinha me dado uma segunda chance, não era para que eu voltasse à mesma vida de antes. Não era para que eu continuasse fingindo que nada daquilo importava. Era para que eu contasse. Para que eu gritasse ao mundo o que tinha visto. Para que ninguém mais tivesse que descobrir do jeito mais difícil que o inferno existe e que o céu também. Uma sepultura já cavada esperando por mim. E não era metáfora. Era literal. O chão estava aberto, a terra revolvida, como se o próprio destino tivesse preparado o lugar onde meu corpo seria deixado. Mas Deus não permitiu. Porque Ele tinha outros planos, não só para mim, mas para minha mãe, minhas irmãs, para cada um de nós que estávamos ali, ouvindo aquela mulher estranha e ao mesmo tempo tão familiar, como se já a conhecêssemos em outra vida. Ela não era uma desconhecida. Era uma mensageira. E suas palavras não eram sugestões, eram profecias. Vocês não vão mais ficar aqui, ela disse, olhando nos olhos de cada um de nós. Até o próximo ano, vocês já terão partido. Um país distante os espera, e lá, sim,
vocês vão entender o que é viver para Ele. Eu mesmo assinarei os papéis. Eu mesmo abrirei as portas. E então, como se soubesse de algo que só nós poderíamos entender, ela completou: eu me revelarei a vocês. Não de uma forma que vocês esperam, mas de um jeito que não vão conseguir negar. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não era medo. Era reconhecimento. Porque eu já tinha visto o suficiente para saber que, quando Deus fala, Ele não pede permissão. Ele age. E se Ele estava dizendo que nos tiraria dali, era porque já tinha começado a mover as peças muito antes de nós sequer imaginarmos. Minha mãe chorava em silêncio. Minhas irmãs se entreolhavam, incrédulas, mas ao mesmo tempo aliviadas, como se uma verdade antiga finalmente tivesse encontrado as palavras certas. E eu? Eu só conseguia pensar em uma coisa: Ele não desiste de nós. Mesmo quando nós desistimos de nós mesmos. Mesmo quando o mundo inteiro já tinha nos dado como perdidos. Ele ainda estava lá, cavando sepulturas para nossos erros e enchendo-as de misericórdia. Aquela mulher ficou conosco por horas. Falou sobre coisas que ainda não tinham acontecido, mas que, de alguma forma, já sentíamos que eram reais. Falou sobre a dor que ainda viria, sobre as provações que teríamos que enfrentar, mas também sobre a vitória que já estava garantida. Vocês vão passar por vales, ela disse, mas não vão andar sozinhos. Eu estarei com vocês. E quando chegarem do outro lado, vão entender que cada passo foi necessário. Quando ela finalmente se levantou para ir embora, ninguém tentou detê-la. Era como se soubéssemos que sua missão ali já estava cumprida. Antes de sair, porém, ela se voltou para mim e colocou a mão no meu ombro. Você tem um chamado, disse. E não é para viver escondida. É para gritar. Para contar. Para que outros não tenham que passar pelo que você passou para acreditar. Eu não sabia o que responder. Mas algo dentro de mim já sabia que ela estava certa. Porque, desde o momento em que voltei daquele lugar, eu sentia que minha vida não me pertencia mais. Pertencia a Ele. E a Ele pertencia também a história que eu carregava, uma história de fogo, de morte, de redenção. E se havia uma coisa que eu tinha aprendido, era que histórias como essa não eram feitas para serem guardadas. Eram feitas para serem contadas. Para que, quem sabe, alguém mais pudesse encontrar esperança no meio do caos. Alguém mais pudesse olhar para o abismo e, em vez de cair, escolher acreditar que há algo maior do outro lado. Paulo com o coração apertado, mas os olhos fixos no horizonte que ele havia prometido. E quando chegou à embaixada, o peso daquela fila interminável parecia esmagar até mesmo a fé mais inabalável. Mas ali, entre documentos amassados e olhares desconfiados, algo aconteceu. Algo que só quem já sentiu o sopro do impossível sobre a própria pele consegue reconhecer. O oficial a chamou. Um homem de rosto impassível, acostumado a negar sonhos com um carimbo. Mas quando ele olhou para os papéis, algo mudou. Seus dedos hesitaram. Seus olhos se estreitaram, como se buscassem uma verdade escondida entre as linhas. E então, sem aviso, ele ergueu o rosto e disse: sua entrevista foi dispensada. O visto está aprovado. Minha mãe quase deixou cair os documentos. Como assim? Ela perguntou, a voz trêmula. O homem apenas sorriu com um sorriso que não pertencia àquele lugar, àquela burocracia fria. Às vezes, as coisas simplesmente acontecem, ele respondeu, antes de carimbar o passaporte com um gesto firme. E naquele instante, eu soube. Não era coincidência. Não era sorte. Era a mão dele, movendo peças que ninguém mais conseguia ver. Porque quando a esperança parece um fio prestes a se romper, ele não deixa que se quebre. Ele o tece de volta, mais forte, mais brilhante, até que você olhe para trás e entenda, cada queda, cada cicatriz, cada noite em que o medo sussurrou que era o fim, tudo fazia parte de um desenho maior. E então veio o avião. O momento em que as rodas deixaram o chão e, de repente, eu não estava mais presa àquele lugar de dor. Estava voando. Literalmente. Enquanto as nuvens passavam pela janela, eu senti algo se quebrar dentro de mim, não como um osso, mas como uma corrente. Porque ali,
entre o céu e a terra, eu entendi que não era só eu quem estava sendo levada para longe. Era toda a minha história. E ela não terminaria em sangue, em pedra, em mãos que queriam me apagar. Ela terminaria em asas. Mas não pense que foi fácil. Nada que vale a pena é. Porque quando você carrega um passado como o meu, ele não some só porque você atravessou um oceano. Ele te segue, como uma sombra. E nos primeiros dias nos Estados Unidos, eu ainda acordava com o gosto de ferro na boca, como se o medo ainda estivesse ali, à espreita. Mas então eu olhava para o meu reflexo no espelho, os hematomas já desbotados, as marcas que começavam a se transformar em lembranças e percebia, eu não era mais a mesma. E talvez, só talvez, fosse isso que ele queria que eu entendesse. Que a redenção não é apagar o que foi. É transformar o que foi em algo que te faz levantar, mesmo quando o mundo diz para ficar no chão. E hoje, quando olho para trás, não vejo apenas uma menina que sobreviveu. Vejo uma história que se recusou a morrer. Uma história que, contra todas as probabilidades, encontrou um jeito de se tornar maior do que o ódio, do que a dor, do que o próprio abismo. E se há uma coisa que eu aprendi, é que histórias assim não são feitas para serem escondidas. Elas são feitas para serem gritadas. Para que, em algum lugar, alguém que esteja prestes a desistir escute e pense, se ela conseguiu, talvez eu também consiga. Porque no fim das contas, não é sobre nunca cair. É sobre acreditar que, mesmo no chão, há um jeito de se levantar. E que, às vezes, o milagre não é a ausência de tempestade. É a força para dançar na chuva. Porque, em cada passo, havia algo maior nos guiando. E aquela viagem não foi só uma travessia entre países, foi a prova de que, quando a fé se torna ação, até os impossíveis se dobram. Imagine, 3 corações apertados num avião, com medo do que viria, mas com uma certeza que queimava mais forte que qualquer dúvida. Minha mãe, com as mãos trêmulas, segurava os passaportes como se fossem a última tábua de salvação. E ali, entre assentos vazios e o zumbido dos motores, algo aconteceu. Algo que não cabia em explicações. Um homem apareceu, ou melhor, ele apareceu. Não como uma figura qualquer, mas como aquele que enxerga o que ninguém mais vê. Que senta ao lado dos perdidos e sussurra, sem palavras, vocês não estão sozinhos. Cada um de nós o viu de um jeito. Para mim, era um homem de olhar profundo, óculos sobre o nariz, barba cerrada, como se carregasse séculos de histórias nos olhos. Para minha mãe, era um jovem de sorriso sereno, cabelo claro e postura que irradiava paz. Para minha irmã, uma presença forte, calva, sem barba, mas com uma força que a fez parar de chorar no mesmo instante. 3 versões de uma mesma verdade, Deus não se limita a uma forma. Ele se revela no que cada um de nós precisa ver. E quando ele se levantou, desaparecendo como névoa ao amanhecer, soubemos. Não era um passageiro comum. Era o sinal que minha mãe tanto pedirá àquele que a profetisa havia prometido, vocês o verão, mas só por um tempo. E assim foi. Ele esteve ali, ao nosso lado, enquanto cruzávamos o céu rumo a uma nova vida. Não falou, não precisava. Sua presença bastava. Era como se o próprio céu dissesse, vocês chegarão. Eu garanto. E chegamos. Quando as rodas do avião tocaram o solo americano, algo dentro de mim se partiu e se refez ao mesmo tempo. Não era o fim da luta, longe disso. A depressão ainda me espreitava, os dias ainda eram cinzentos, e o peso de recomeçar em um lugar estranho pesava como chumbo. Mas havia uma diferença, eu não estava mais sozinha. Nem minha mãe, nem minha irmã. Porque, em algum momento, entre as lágrimas na igreja e aquele homem no avião, entendemos uma coisa simples e poderosa: Deus não nos tira das tempestades. Ele caminha nelas conosco. E se hoje eu pudesse voltar no tempo e dizer algo àquela menina assustada, encolhida no assento do avião, seria isto: respire. Você vai cair. Vai chorar. Vai duvidar. Mas nunca mais vai estar sozinha. Nem por um segundo. Porque, no fim, as histórias que sobrevivem não são as que evitam as quedas. São as que encontram forças para se levantar mesmo quando o chão parece ter sumido. E a minha?
Bem, ela ainda está sendo escrita. Mas agora, eu escrevo com uma caneta que não segura mais sozinha. Nunca tinha visto nada igual. Era como se meu corpo tivesse sido tomado por algo maior do que eu, algo que não obedecia à lógica nem à razão. E no meio daquele caos, entre espasmos e a escuridão que vinha e ia, uma verdade se cravou em mim: eu não era dona do meu próprio fim. Não importava quantas vezes eu tivesse tentado fugir, quantas portas eu tivesse batido ou quantas facas eu tivesse segurado, algo sempre me puxava de volta. Não era sorte. Não era coincidência. Era uma mão firme, invisível, que não me deixava cair sem antes me lembrar: você ainda não terminou. Aquela crise não foi só um ataque ao meu corpo. Foi um ataque à minha fé. Porque, no fundo, eu ainda duvidava. Ainda me perguntava se ele estava mesmo ali, se aquela voz no banheiro não tinha sido só um delírio, se o pastor que atravessou o estado inteiro só para me encontrar não era um acaso. Mas quando acordei no hospital, com fios grudados no peito e a cabeça latejando, a primeira coisa que vi foi o rosto da minha mãe. E ela não estava chorando. Estava rezando. E eu soube, naquele instante, que não era só ela. Era ele, usando o rosto dela para me dizer: eu não te abandonei. Nem quando você tentou me abandonar. Os médicos disseram que eu tinha sorte. Que a maioria das pessoas não sobrevive a 4 convulsões seguidas. Mas eu não acredito em sorte. Acredito em propósito. E o meu, naquele momento, era entender que cada queda, cada desespero, cada faca nas mãos ou chá envenenado não eram o fim, eram provas de que eu ainda tinha algo a fazer. Algo que só eu podia realizar. Algo que, mesmo nos meus piores dias, ele nunca deixou de acreditar. E sabe o que é mais louco? Depois de tudo, depois de cada batalha, cada lágrima e cada momento em que achei que não ia aguentar mais, eu percebi uma coisa: ele não me salvou de nada. Ele me salvou para algo. Para amar mais forte. Para perdoar mais fundo. Para levantar mesmo quando o chão some. Porque as histórias que importam não são as que nunca caem. São as que aprendem a dançar na queda. E a minha? Bem, ela ainda está sendo escrita. Mas agora, eu escrevo com a certeza de que, não importa o que aconteça, a caneta nunca mais vai escapar das minhas mãos. Sobrevivendo, mas não vivendo. E foi nesse exato momento que entendi: a dor não era um castigo, mas um convite. Um convite para enxergar o que os olhos cansados já não viam. Porque quando você esquece até o próprio nome, quando as mãos tremem sem saber segurar uma escova, quando o mundo vira um borrão de vozes e sombras, é aí que Deus te mostra que a vida não é feita de memórias perfeitas, mas de mãos que te seguram quando as suas não conseguem. E eu não sabia, mas estava sendo reescrita. Cada esquecimento era uma página arrancada, cada confusão uma vírgula mal colocada. Até que um dia, entre o caos dos exames e o silêncio dos médicos, descobri o veneno que bebia sem saber. Não era só um chá. Era uma sentença disfarçada de tradição, uma armadilha que enganava até os mais cuidadosos. E ali, entre os números de casos e os relatos de convulsões, entendi que milagres não são só o que nos tira do perigo, às vezes, são o que nos impede de voltar a ele. Mas a verdadeira transformação não veio dos médicos. Veio de um homem que, mesmo sem entender tudo, segurou minha mão quando eu não sabia mais qual era a minha. Veio de noites em que ele me guiava até a pia, paciente, como se eu fosse uma criança reaprendendo a viver. E veio, principalmente, daquela árvore. Sim, a árvore. Porque Deus não fala só em trovões ou em vozes celestiais, ele sussurra nas folhas que dançam quando não há vento, nas raízes que te lembram que, mesmo quebrada, você ainda está de pé. Lembra quando o céu avisou que a morte estava à espreita? Não foi um sonho. Foi um aviso. E quando Jacob adormeceu ao volante, quando o ônibus parou a centímetros do nosso carro, não foi sorte. Foi a mão de alguém que não nos deixou ir embora antes da hora. Porque as histórias que valem a pena não são as que nunca enfrentam o perigo, mas as que aprendem a confiar mesmo quando a estrada treme. E a depressão? Ah, ela ainda rondava. Mas não como uma sombra que me sufocava, como um lembrete de que até as noites mais longas têm um amanhecer. Por que Deus não apaga as cicatrizes?
Ele as transforma em mapas. E a minha? Ainda está sendo desenhada. Mas agora, cada linha é uma escolha, de acreditar, de perdoar, de levantar. Mesmo quando o chão some. Mesmo quando o nome some. Mesmo quando tudo que resta é a certeza de que, no fim, a caneta sempre esteve, e sempre estará, nas minhas mãos. E a fraqueza? Ah, ela chegava como uma onda, me arrastando para baixo, me dizendo que eu não era capaz de nada. Que os dias se arrastavam sem oração, sem propósito, sem aquele fogo que antes queimava dentro de mim. E eu sabia que estava vulnerável. Porque quando a alma se afasta, até o ar parece pesado. E ali, de joelhos, eu clamei: Deus, se não for hoje o dia em que me levas, então me dá algo. Algo para fazer por ti. Porque se eu tiver uma missão, uma razão, essa tristeza vai embora. Troca esse vazio por um chamado. Por favor, não me deixe aqui, sozinha, sem saber para onde ir. E ele não respondeu com palavras. Não naquele momento. Mas respondeu com um sonho. Eu estava de costas, sem coragem de olhar para frente. E então, senti uma mão no meu ombro. Uma mão que não queimava, não condenava, apenas repousava ali, firme, como se dissesse: você não está sozinha. Virei-me devagar, e ali estava ele, vestido de branco, os olhos cheios de uma ternura que eu não merecia. E ele falou, simples, direto: minha filha, o seu talento está nos seus joelhos. Eu preciso que você me louve. Eu ri. Ou chorei. Ou as duas coisas. Louvar? Eu? Nunca cantei na igreja. Minha família torce o nariz quando tento. Minha voz é comum. Não é nada especial. Mas ele sorriu, como se já soubesse de algo que eu ainda não entendia. E então, colocou um rádio ao meu lado. Uma melodia começou a tocar, suave, mas cheia de poder. E quando abri a boca, a voz que saiu não era minha. Era dele. Era forte. Era linda. Era sagrada. É assim que vai ser, ele disse. Eu vou trabalhar as suas palavras. Vou lapidar a sua voz. E você vai cantar para mim. Acordei com 3 músicas na cabeça. 3. Como se tivessem sido plantadas ali, prontas para brotar. E eu, que mal conseguia lembrar de um número de telefone por mais de 3 segundos, de repente tinha letras inteiras gravadas na alma. Era um milagre. Um milagre silencioso, mas tão real quanto o chão sob os meus pés. Então veio a pandemia. Um tempo de medo, de incerteza, de portas fechadas. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, abriu uma janela. Os bônus no trabalho, aqueles extras que ninguém esperava, se transformaram em gravações. Cada centavo investido em estúdios, em equipamentos, em horas de ensaio, era um ato de fé. Senhor, se é para ser, que seja agora. Se é para cantar, que eu cante bem. Se é para te servir, que eu não desista. E ele não desistiu de mim. Mesmo quando eu adoeci. Mesmo quando o medo tentou me paralisar. Mesmo quando as dúvidas sussurravam: e se não der certo? E se for só imaginação? Ele estava ali. Sempre ali. Porque o Deus que transforma lágrimas em canções não abandona no meio do caminho. Hoje, quando canto, não é mais a Eli de antes. É a Eli que aprendeu que até os sonhos mais impossíveis têm um propósito. Que até as vozes mais comuns podem se tornar instrumentos de adoração. Que até os dias mais escuros podem ser o palco de um milagre. E se você está ouvindo isso agora, se o seu coração está pesado, se a sua voz parece perdida, saiba de uma coisa: Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Ele não precisa da sua perfeição. Ele precisa da sua entrega. Do seu sim, mesmo que trêmulo. Do seu aqui estou, mesmo que as pernas fraquejem. Porque no fim das contas, não são as nossas forças que importam. É a mão dele sobre o nosso ombro. É a melodia que ele coloca em nossos lábios. É a certeza de que, mesmo quando não vemos o caminho, ele já está lá, desenhando algo lindo, algo que só nós podemos oferecer.
algo que só Ele pode fazer através de nós. E que assim seja. Amém.